Poema comentado. Título do meu porto. Autor Albérico Lobo. Viajor vacilante e extenuado, depois de atravessar a sombra imensa, encontrei o país abençoado onde vive a celeste recompensa. Adeus mágoas da noite estranha e densa, das angústias e sonhos do passado, não conservo senão o amor e a crença ante um novo caminho ilimitado. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida, rememorando as dores que passaram. E dos quadros risonhos do meu porto, rogo a Jesus, conceda reconforto aos corações amados que ficaram. Olá, novamente juntos com Deus, com Jesus, mentores e colaboradores desse trabalho, para apreciarmos as poesias do que é conhecido como o primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo. O poema que trago hoje, para revermos e nos deliciar com as belas palavras, bem como os ensinos que elas nos trazem, mesmo para a época que foi escrita em a primeira edição, que foi em 1932, mas que esse livro, segundo Valmor Zimmermann, os textos das poesias integrais e definitivas foram revistos e ampliados pelos autores espirituais em 2010, no caso, a 9ª edição. E como para mim, que sempre digo que um poema ou poesia, quando vem à tona e se desmancha em sua lápide final, o papel, se torna atemporal. Isso quer dizer que não importa quando o texto for lido, terá o mesmo teor e revelará os pensamentos de quem a escreveu. Albérico Lobo tem sua sinopse no livro assim descrita. Nascido no Rio de Janeiro, em 1865, desencarnado em fevereiro de 1942, funcionário público, colaborou ativamente na imprensa e deixou opulenta obra esparsa em prosa e em verso, e dita para Chico o poema do meu porto. Esse poema ele dedica ao amigo Manuel Justiniano de Freitas Quintão, jornalista, poeta e foi presidente da Federação Espírita Brasileira no período de 1915 a 1929. Quintão nasceu em Valença em 1874 e faleceu em 1945. Bom, contextualizado o tempo desse texto, vamos ao poema, que é um soneto que, dentro das várias regrinhas que o soneto tem para escrever, em sua formatação bem conhecida de 2 estrofes com 4 versos e 2 com 3 versos. A primeira estrofe nos apresenta o tempo. Mais sutilmente, Albérico relata seu sofrimento no umbral em sua erraticidade pelo plano espiritual. Deixo claro que erraticidade não é algo de ruim, mas sim o tempo em que nós passamos no plano espiritual em processo de evolução entre nossas existências corporais. Continuando, ele descreve sua alegria quando chega a um novo país. De celeste recompensa, podemos entender aqui mesmo a situação de André Luiz, quando descreveu no livro Nosso Lar, também psicografia de Chico Xavier, e para quem não leu o livro, o faça, da sua chegada um pouco conturbada na colônia Nosso Lar. Mas com o passar do tempo, ele vem a ser um grande arauto do espiritismo. Albérico, na 2ª e 3ª estrofe, ele exalta o seu promissor destino, na qual ele deixa para trás as dores, as angústias, as aflições, os desenganos de um passado que agora vive na lembrança e que certamente servirá de aprendizado em vidas futuras. Na 4ª estrofe,
de coração cheio de amor e de gratidão, ele professa uma pequena oração aos entes queridos deixados no exílio da carne. Esse poema nos traz uma lição do desprendimento que devemos ter quando passamos pelo buraco da agulha ou a porta estreita da morte, e que por ocasião do retorno de nossas memórias, se boas ou mais, em função disso passamos a ser nossos próprios juízes, advogados de defesa e acusação, pela benevolência do nosso Criador, há esse entendimento e o auxílio daqueles espíritos mais elevados que também passam por essa prova e que no momento certo de nossa caminhada nos aconselham sobre a nossa jornada em busca de mundos ditosos. E quando falamos em desprendimento, dependendo da nossa elevação intelectual e moral, essa passagem de ida e volta para o campo material e espiritual diminui. Isso é interessante para você, espírito ou não, ler o capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. É uma lição que assim está descrita nesse capítulo, a de um homem que muito haja trabalhado e que, com o suor de seu rosto, acumulou bens. E é comum ouvirmos dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se conhece o valor. Nada mais exato. E que, se praticando a caridade, visto que terá mais valor que aquele que nasceu na opulência e nada fez por merecer. Mas se o nosso poeta Albérico não tivesse reconhecido o seu amor por quem ele deixou, ou menos seus bens e em suas recordações penosas na vida material, ele certamente se colocaria em um campo minado do egoísmo e provavelmente não nos teria deixado esse legado poético pós-morte, visto que estaria em sua erraticidade no umbral, perdidos em pensamentos obscuros e carregando os seus grilhões, como aconteceu com André Luiz, que passou 8 anos até ser vencido pelo cansaço e se arrepende e tem uma grata satisfação de ser acolhido para a colônia Nosso Lar pelas mãos de Clarencio, então ministro do Auxílio. Os exemplos da literatura deixada por Chico são inúmeros e na coleção que André Luiz disponibilizou através desse abnegado médium irmão. Saibamos compreender que a vida espiritual é a nossa instância final e que aqui tudo é efêmero, passageiro, e que cada porto que atracamos possamos trazer a boa nova para os habitantes dessa localidade. Devemos sempre pensar em Deus quando estufarmos as velas da nossa nave espiritual em direção à Ursa Maior, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Vamos vencer as tempestades, as calmarias e agradecer os bons ventos e os ruins com paciência e sem desesperos. Assim como Albérico Lobo encontrou seu porto seguro após a morte e nos trouxe nesse poema tanto as suas aflições como a sua completa submissão ao amor de Deus. Possamos preparar a nossa capitânia dos mares a sempre encontrar um porto seguro. Paz e luz.